Talvez você já tenha percebido, ou talvez você já tenha pensado, né, que fazer quem você ama parar de beber é um tipo de atividade que tem consequências, e talvez você, para você também. E talvez você já tenha sentido essas consequências ao tentar fazer quem você ama parar de beber sem orientação, né? Sozinha ou sem a orientação adequada. E daí você talvez tenha colhido consequências negativas dessa sua tentativa. E eu vou te mostrar aqui como são algumas dessas consequências negativas, como fazer para mudar isso e ter consequências positivas de seguir o caminho de fazer quem você ama parar de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Vitor Blasius, médico psiquiatra, e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre os efeitos colaterais de fazer quem você ama parar de beber. Talvez você já tenha percebido, ou talvez você já tenha pensado, né, que fazer quem você ama parar de beber é um tipo de atividade que tem consequências, e talvez você, para você também. E talvez você já tenha sentido essas consequências ao tentar fazer quem você ama parar de beber sem orientação, né, sozinha ou sem a orientação adequada. E daí você talvez tenha colhido consequências negativas dessa sua tentativa. E eu vou te mostrar aqui como são algumas dessas consequências negativas, como fazer para mudar isso e ter consequências positivas de seguir o caminho de fazer quem você ama parar de beber. Porque, na realidade, viver com uma pessoa, ou ter um relacionamento, amar, né, se importar com uma pessoa que tem um problema com álcool, que tem a doença do alcoolismo, causa consequências, causa efeitos nas pessoas ao redor. É o tipo de problema, assim como vários outros, né, um problema de saúde de qualquer natureza, praticamente, problema sério, ele causa efeitos nas pessoas ao redor. Eu vou falar um pouco dos efeitos do alcoolismo, mas perceba que isso não é exclusivo do alcoolismo. Hoje, nós temos eu gosto de falar disso porque às vezes você vive uma coisa que você não contextualiza e aí você distorce e sofre muito mais porque você acaba sendo inundado ou inundada com falsidades, com informações erradas a respeito do alcoolismo, por exemplo, que é uma das doenças, é um dos problemas de saúde hoje que mais tem mentiras e inverdades sendo repetidas por aí. Eu vou te dar um exemplo deles. O familiar do alcoolista adoece. Né? Essa semana uma pessoa que não me conhece, né, viu um conteúdo meu e comentou assim, falou assim: Vitor, eu fui num psiquiatra e ele me disse a maior verdade do mundo. Ele disse que o familiar do alcoolista adoece junto, a família fica doente. Tem inclusive uma linha não científica, uma linha leiga que popularizou muito, que fala sobre o conceito de codependência, que talvez em outro momento eu vá falar sobre isso, mas só para quem já ouviu falar sobre isso, eu vou só fazer uma pincelada rápida. Tem outros vídeos que eu explico isso mais a fundo nas minhas redes sociais, só você procurar lá, né, digita na pesquisa. E a codependência, se você já ouviu falar, não é um tipo de diagnóstico válido cientificamente. Por duas razões grandes, tem várias, mas eu vou te dar duas rápidas grandes. A primeira é que ela não tem validade como diagnóstico, né? Uma coisa para ter diagnóstico, ter validade científica e ser mencionada, ser descrita nos principais manuais diagnósticos e estatísticos de saúde mental, ela precisa preencher critérios. Quer dizer o quê? Essa doença não pode ser outra. Por exemplo, a pessoa tem codependência, tem que ser uma entidade por si só. Só que isso não é válido cientificamente. Nós não temos essa comprovação de que codependência é um diagnóstico. Não preenche critérios. Por isso que em 1970, né, na década de 70, foi excluído do principal manual diagnóstico estatístico. Ok. E segundo motivo é que nós temos já um corpo de evidência significativo de que quando um profissional impõe, ou até mesmo alguém que vai lidar, quando uma pessoa recebe o rótulo de codependente,
ela tem piores chances de melhorar a própria vida, ela tem piores chances de ajudar quem ama a parar de beber, ela tem maiores chances de ter mais doença, de buscar menos ajuda. Hoje nós temos estatísticas de que uma pessoa, um familiar de alcoolista, ele deixa de procurar ajuda como principal fator. Por que uma pessoa não procura ajuda? Principal fator, tá, fora não ter conhecimento sobre o básico, que é uma doença e que pode buscar ajuda, fora isso. Uma pessoa não procura ajuda por quê? A gente tem evidências que mostram que o principal motivo é preconceito, é o estigma, é a vergonha de ter um familiar alcoolista, é o medo de ser rotulado. Enfim, o foco aqui não é codependência, até porque não existe, eu só queria passar por isso, mas realmente eu não estou dizendo que o familiar não é impactado, né? E você certamente tem sintomas, você tem sentimentos, você tem sofrimento que hoje, né, você vivencia, e talvez você não tenha nem atribuído esses sentimentos ao problema de alcoolismo de alguém que você ama. É muito comum e frequente, né, a gente ter consequências, né? Se quem for pesquisar, principalmente na literatura, vai encontrar mais artigos em inglês, procure por family burden, né? Que vamos dizer assim, é como se fosse assim a carga familiar que uma doença tem. Por exemplo, o alcoolismo, a gente tem estudos muito interessantes, por exemplo, um estudo que saiu na Asian Journal of Medical Sciences, em que comparava, né, um estudo, né, de randomizado, mostrando que, uma revisão, mostrando que familiares de alcoolistas têm tanto impacto com a doença do alcoolismo de quem ama, que familiares com esquizofrenia. Né? Então quer dizer o quê? O alcoolismo não é um detalhe. E muitas vezes a pessoa que tem um familiar com esquizofrenia, ela percebe, olha, meu familiar está doente, meu familiar ouve vozes, o meu familiar ele tem delírios, ele acredita em coisas muito diferentes da realidade. Essa pessoa que eu amo tem alterações muito severas, significativas. E aí o familiar olha e percebe, ele tem esquizofrenia, ele tem uma doença, ele precisa de um familiar do alcoolista nem sempre. Você às vezes sofre sem saber, sem perceber. Me conta aqui nos comentários se já não aconteceu uma fase em que você via o seu marido, seu filho, sua esposa bebendo demais e você demorou para se dar conta que aquilo não estava normal, que aquilo era um problema com o álcool. Né? Porque as pessoas têm menos informação de qualidade sobre o que é um problema com o álcool. E aí o que acontece? Nós temos aí bastante pesquisas mostrando que os índices de depressão, ansiedade, são maiores em familiares de alcoolistas, assim como também outras doenças. E aí tem gente que associa isso só ao alcoolismo. Essa é a grande mentira. É dizer que, se o seu familiar é alcoólatra, não tem jeito, porque o alcoólatra ele é egoísta e ele adoece a família. Não é verdade. Então todas as doenças deveriam ter esse rótulo. Todas as doenças, praticamente, várias, ou pelo menos a esquizofrenia também. Mas a esquizofrenia, a pessoa não tem culpa de ter esquizofrenia. E quem é que tem culpa de ter alcoolismo? Né? Mas alcoolismo a pessoa decidiu ir lá e beber. Esse comentário de que a pessoa decidiu ir lá e beber e, portanto, é culpa dela e, portanto, ela tem que colher todos os problemas que acontecem com isso por livre responsabilidade dela, ele não é compatível com o conhecimento científico que nós temos hoje. Né? Uma pessoa não escolhe ter alcoolismo, ela não acorda de manhã e pensa, poxa, eu quero ter uma doença que vai fazer eu perder o controle da minha vida, vai fazer eu perder o controle financeiro, vai fazer eu perder o casamento, eu ser humilhado pelas pessoas que eu mais amo, né? Eu passar vergonha, eu não ser mais admirado, eu não conseguir mais, né, ter saúde. Eu quero me sofrer. Não existe isso. Percebe? Mas o que acontece? Sim, você vai ter sentimentos, e alguns deles, esses sentimentos são diretamente fora as coisas que eu já te falei sobre depressão, ansiedade, que é mais comum. A gente tem outros problemas que não são necessariamente doenças mentais, mas, por exemplo, tem um estudo muito interessante mostrando a diferença entre dinheiro gasto com alcoolismo. Tá? Um estudo que saiu na Addiction Research Report, em que avaliaram qual é o ganho, perda financeira que o familiar tem com o alcoolismo e qual o ganho que tem quando esse familiar começa a ir em direção à sobriedade. E esse estudo mostrou que em torno de
Por mês, uma média de que os familiares gastavam, né? Pensa, não é no Brasil isso, mas é uma média de 676 euros. No Brasil, né, se a gente for converter hoje em reais, daria 3.800 reais por mês, só com problemas relacionados ao álcool. Eu já fiz uma enquete aqui nos meus stories, com o pessoal que me acompanha, e a maioria das pessoas gasta mais do que R$ 1.000 por mês da renda familiar com problemas do álcool, com o consumo do álcool, sem contar problemas de saúde e outros. Então a gente tem perda financeira por ter um problema de alcoolismo. E quando a pessoa o alcoolista começa a ir em direção à sobriedade, e você, familiar, tem como acelerar e facilitar e desencadear este processo, a tendência é que esses gastos com saúde, que passam aí de R$ 3.000, né, dependendo o momento, dependendo da família, né, o quanto a renda familiar, eles passam a ser muito menores. Né? Mesmo que a pessoa não tenha parado de beber, esse estudo mostra que foi de R$ 3.800 para R$ 820. Tá? O estudo é em euros, mas eu vou economizar aqui para você o cálculo para ser mais direto no raciocínio. Isso depois de 12 meses, independente de parar de beber ou não. Então imagina, se parar de beber, a gente pega R$ 3.800 e chega a zero por mês, né? Porque não gasta mais com isso. Sem falar que o tempo que você gasta hoje... Me conta aqui, quanto tempo você acha que você gasta? Para aqui para calcular comigo, só por um momento. Para um pouco o que você está fazendo, foca aqui um pouquinho. Quanto tempo por mês você diria que você gasta por conta do problema de alcoolismo de quem você ama? Que você fica ou não fazendo nada, ou deixa de trabalhar, ou deixa de estudar, ou deixa de cuidar das suas coisas. Quanto tempo por mês você diria que você gasta com isso? Ou preocupada, ou deixando de dormir, né? Nesse estudo, a média foi de 32 horas por mês. 32 horas por mês perdendo tempo por conta do alcoolismo de alguém que ama. E aí quando melhorou, mesmo independente da pessoa parar de beber, porque se parar de beber vai para zero, né? Mesmo independente da pessoa parar de beber, quando o familiar, né, quando teve já a direção de o alcoolista começar a entrar no ciclo da sobriedade, isso foi para 8 horas por mês. Enfim, tem vários estudos que falam sobre isso. Agora eu vou direto ao ponto, e um último que eu vou citar aqui é o seguinte. Tem um estudo muito interessante que saiu no Journal of Consulting and Clinical Psychology, em 2002, tá? Um estudo do Myers e Miller, mostrando que um estudo randomizado em que avaliaram 2 grupos de familiares. Familiares que faziam um treinamento familiar unilateral, como nos moldes do ACA, né? A mesma natureza do ACA, e familiares que não faziam isso, em relação a um alcoolista que não queria parar de beber. Pensa só, se você hoje é uma pessoa que tem um familiar que não quer parar de beber, que ele segue bebendo, que ele tem um problema com o alcoolismo, e ele não quer parar de beber hoje, esse é o perfil desse estudo, é esse tipo de pessoa, esse tipo familiar. E aí fizeram uma intervenção em um dos grupos e outro não. Os familiares que receberam a intervenção de entender como é a doença do alcoolismo, entender sobre os reforços de comportamento, entender sobre habilidades de comunicação, enfim, coisas que o ACA te ensina muito profundamente, muito diretamente, muito claramente, esse estudo mostrou que reduziu, além de levar mais de 70% dos alcoolistas, no mínimo a tratamento, mais de 70%, o que é monstruoso, eles também mostraram índices de melhora da qualidade de vida, direta e indiretamente relacionada ao resultado direto do alcoolista, né? Claro, isso considerando abandonos, né? Você sabe que você junta pessoas e você combina com elas que você vai fazer um treinamento de 2, 3 meses, toda semana, não é todos que vão. Mesmo assim, teve esse tipo de resultado. Você pode achar esse estudo. Só que é o seguinte, o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que você que tem um familiar que tem alcoolismo, vou resumir aqui para você, tá? Vou direto ao ponto, porque eu gosto de falar alguns estudos, tá? Eu quero tentar não exagerar, porque eu ainda acredito que quando eu falo sobre fazer quem você ama parar de beber, a gente ainda encontra, em parte isso é bom, em parte isso não é bom, uma desconfiança das pessoas, achando que esse tipo de atividade, esse tipo de método que eu ensino, esse tipo de caminho que eu te mostro aqui, ele não é válido, ele não é científico, ele não é verdadeiro,
né? Só que isso é uma grande inverdade, né? A gente tem um corpo imenso, né? Ainda precisa mais estudos, obviamente, sempre vai precisar, mas tem um corpo imenso de pesquisas mostrando da vantagem que existe do familiar que sofre com o alcoolismo de alguém que ama, ele receber um treinamento direcionado a fazer quem ama parar de beber. Porque pensa só, você tem um familiar com câncer. Meu familiar tem câncer, é uma doença séria, é uma doença muito perigosa, né? Dependendo do tipo de câncer. Faz sentido você ter um familiar com câncer de você entregar as decisões, principalmente, para um médico especialista, um oncologista, né? Faz sentido, porque é uma doença que depende muito mais de intervenções extremamente técnicas. E o familiar que vai ver isso, vai vivenciar com isso, dependendo do prognóstico, se ele for ruim, né? Nem todos têm um desfecho ruim, mas assim, você vai poder. Faz sentido você se reunir e desabafar, você tentar aceitar que aconteceu isso com o seu familiar, você aceitar que o seu familiar teve câncer. Porque o que você vai fazer? Você pode até incentivar e fazer outras coisas, mas o câncer é uma doença que exige muito mais uma coisa direcionada para o ponto de vista médico especializado, né? Então faz sentido o familiar simplesmente lutar para aceitar que isso existe e que ele não tem controles diretos sobre o câncer. Agora, alcoolismo não é assim. Alcoolismo não dá para você pegar o seu familiar que tem alcoolismo, simplesmente depositar ele na oficina dos alcoolistas e vai lá o psiquiatra mecânico e ele vai apertar uns parafusos e vai consertar. Não vai levar para um cirurgião que vai pegar e vai resolver o problema cerebral do alcoolismo. Isso não existe hoje ainda em 2023. Isso não existe. Mas muitas pessoas têm essa cabeça. Então não faz sentido nenhum você ter um familiar que tem alcoolismo, você sofrer por isso, você ver essa pessoa se destruindo e você não, de fato, aprender efetivamente como levar essa pessoa a parar de beber. Porque quando você tem um problema, e a gente tem em várias outras áreas da psicologia, uma das terapias que mais tem evidência científica de melhorar a qualidade de vida, né, que é um braço da terapia cognitivo-comportamental, se chama terapia de resolução de problemas. Quer dizer o quê? É uma terapia que te ajuda, que te ensina a resolver problemas que estão acontecendo. Outro exemplo, a terapia para quem tem depressão. Depressão tem vários gatilhos que são muito comuns. Então, uma das terapias com evidência científica é a terapia interpessoal, que aborda especificamente aqueles elementos sociais comuns que vão te ajudar a tirar o gatilho e sair daquela depressão. Você está entendendo que é muito claro isso para a maior parte das outras doenças, mas para o alcoolismo não. Aí você, familiar, fica olhando para essa situação triste, sem orientação direta. Ou, quando não, uma orientação errada. E aí te enfia dentro do ciclo do alcoolismo. E aí eu vou ser um pouco mais... agora que eu passei da parte técnica, eu vou entrar numa parte um pouco mais direta e um pouco mais acessível, talvez, para a maior parte das pessoas. Com uma linguagem um pouco mais simples, para você entender aquilo esse conceito... que agora a gente vai para um conceito um pouco mais direto sobre a doença do alcoolismo, né, e como ela te afeta diretamente. E aí, agora é uma interpretação minha do que eu vejo e que é muito claro. Olha, se você tem um familiar alcoolista, faz sentido se você se importa com essa pessoa, se você tem um relacionamento com ela, você sofrer. Faz sentido. Porque faz sentido você estar numa situação ruim e aquilo te afetar. Você perceber, você ter uma reação emocional a isso. Mas, a partir do problema que está estabelecido de alcoolismo, existem 2 caminhos, pelo menos, tá? Se você não for embora, vamos dizer assim. Existem 2 caminhos. Um é você não fazer nada. Deixar a coisa como está. E entrar no que eu chamo, ou tomar atitudes que estão no ciclo do alcoolismo. No ciclo do alcoolismo, você tem sintomas. O ciclo do alcoolismo, se você não assistiu a live que eu falo sobre isso, resumo rapidamente. Ciclo do alcoolismo é um tipo de dinâmica de relacionamento em que você, sem perceber, na maior parte das vezes, você acaba alimentando, fortalecendo a doença do alcoolismo de quem você ama. Com atitudes ou falta de atitudes. E aí, sem querer, às vezes você vai dar um conselho. Aí, a pessoa não me ouve. Esse é um sintoma do ciclo do alcoolismo.
você ter a crença de que o problema é que o alcoolista não te ouve. Vai ter uma live só sobre isso, tá? Então, porque aí senão vai muito longe esse papo. E eu quero pegar o geral aqui hoje. Ah, o alcoolista não me ouve. Estou chateada porque essa pessoa não me ouve, não me respeita. Isso é um sintoma do ciclo do alcoolismo. Por quê? Porque para você sofrer e reclamar que a pessoa não te ouve, é que você não entendeu como é a doença do alcoolismo, que ela não afeta a parte racional, ela afeta a parte mais emocional, ela afeta lá o estriado ventral, ela afeta a parte mais ligada a estímulos, né, a reforçadores do comportamento, a consequências daquele comportamento. Não é um papo simplesmente uma conversa de qualquer jeito, né? Tem até técnicas de comunicação para sobrepujar, para poder superar isso. Mas a maior parte das pessoas mas não é um conselho. Não é um conselho que resolve, mas daí se você está no ciclo do alcoolismo, você tenta aconselhar, acredita que aquele conselho é o melhor que existe, e se a pessoa não responde ao conselho, ela não melhora com esse conselho, você sofre, você sente raiva, você sente medo, você sente vergonha, você sente culpa. São sintomas típicos do ciclo do alcoolismo. São coisas que você sente, coisas palpáveis. Quais são os sentimentos? Vou falar mais uma vez porque eles são importantes. Se você vive com o alcoolismo de quem você ama, faz sentido você sentir, faz sentido você sentir tristeza. Faz sentido você ter um medo de que aquilo vá ter um problema, que as coisas não vão melhorar. Faz sentido, né? Agora, se você sente muito medo a ponto de paralisar, muita raiva a ponto de não conseguir controlar as suas emoções e sempre e com muita frequência você criar atritos desnecessários, você simplesmente só piorar as coisas que já estão ruins pela raiva. Se você sente uma culpa excessiva que também te paralisa ou te faz tentar compensar aquilo que você acha que é uma falha sua, e aí você começa a fazer uma coisa toda meio bagunçada, tentando compensar, por exemplo, eu vou tentar dar mais dinheiro, né? Às vezes um pai, uma mãe tenta dar mais dinheiro, mais condições, sem calcular como é que aquilo vai acontecer, sem calcular que efeito aquilo está tendo. Ou a vergonha é aquela vergonha que faz você deixar de ir nos lugares, faz você se afastar de pessoas que você gosta, faz você evitar, sei lá, até outras atividades por medo de encontrar alguém que vá comentar algo sobre o seu familiar e aí você começa a se isolar. Vergonha de conversar com um profissional. E às vezes a sua vergonha se justifica porque o profissional pode ser que seja iatrogênico e ele já chegue rotulando você com coisas como codependência. Aí faz sentido, porque você não quer ser ofendido. Você não quer ser rotulado com algo que não tenha uma validade científica. Né? Você não quer ser rotulado com algo que não te traga um benefício. Mas agora, a vergonha que você tem, por exemplo, de ter um familiar alcoólatra, ela é injustificada na realidade. Ela faz sentido, mas ela não é justa. Ela faz sentido porque tem uma lógica. Mas essa lógica é errada. Por quê? Ela faz sentido até o ponto em que você acha que o alcoolismo é uma falha de caráter, mas não é. Em que as pessoas desvalorizam como se a pessoa que tem alcoolismo ela fosse uma incapaz, uma incompetente, mas não é. E se você sente isso com muita frequência, raiva intensa, medo paralisante, a culpa que compensa da forma errada, a vergonha que te isola, que te deixa de buscar ajuda e apoio, você está no ciclo do alcoolismo. O que vai acontecer? Você vai sentir muita ansiedade, a pessoa vai sair, você vai tentar ligar para ela o tempo todo, você vai começar a fazer o quê? O ciclo do alcoolismo, ele alimenta o alcoolismo. E aí como é que ele funciona? Ele tem esses sentimentos, ele tem ações erradas, que eu falei na live sobre o ciclo do alcoolismo, e agora eu vou te dar o pano de fundo dessa coisa toda. Ele te leva a dois caminhos. A anestesia, que é o que eu chamo de modo automático comportamental. Veja se você se encaixa num deles. A anestesia, modo automático comportamental, ou o controle, que são duas vertentes do modo automático comportamental. A anestesia ou controle excessivo. A anestesia é o quê? Você vai tolerando coisas intoleráveis, tentando só não pensar nisso. Por uma semana, por um mês, por um ano. Você vai só esperando um milagre ou uma tragédia, tentando
sei lá, que venha um milagre, uma coisa que vá resolver. Você fica meio paralisado, assim, você fica meio... não aguento mais pensar nisso. E tem o outro lado que é o controle. O que é o controle? Você... vou te pedir licença para usar uma palavra para ser mais claro. Uma palavra um pouco pesada e ofensiva e injusta, mas eu vou pedir licença porque essa palavra, apesar de ser injusta, ela pode ser muito didática nesse momento. E aí você passa a ter uma abordagem burra. Uma abordagem burra. Controle é uma abordagem burra. O que é controle? Controle é você desesperadamente ou impulsivamente buscar ações independente do resultado que ela vai ter para tentar, por exemplo, a pessoa que você ama saiu para beber e você começa a ligar para ela 47 vezes. Vitor, mas é porque... Cara, não tem justificativa racional para você ligar para uma pessoa 47 vezes no intervalo de 2 horas. Não existe explicação racional para isso. Na vez 20, talvez até ali 20 vezes, 20 ligações, opa, tá tentando, vai que a pessoa não viu. Agora, 47 vezes, tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse é um exemplo de controle. Aí você fica frustrada quando a pessoa não te obedece. Ciclo do alcoolismo, tá percebendo? Porque esse controle, ele só alimenta a sua ansiedade, que é o que eu gosto de chamar de ansiedade pelo ciclo do alcoolismo. Por quê? Não é uma ansiedade que se não tivesse isso, você não estaria ansiosa. Se a pessoa que você ama estivesse bem, você não estaria mal. Mas você fica ansiosa por quê? Não porque o alcoolismo existe, mas porque você está no ciclo do alcoolismo, alimentando esse ciclo do alcoolismo e pagando esse preço caro, que é o seu sofrimento, que é o sofrimento da pessoa que você ama. Você perde a credibilidade, você perde o respeito, você perde a admiração dos dois lados. E aí você fica inventando justificativas do porquê que isso não é um problema. Aí você começa a fazer o quê? Pedir conselhos para pessoas erradas, começa a se queixar, falar mal do alcoolista por aí. E aí as pessoas vão começar a dar pitacos na sua vida. Por quê? Quando a gente está fazendo besteira e a gente quer se sentir, a gente não quer resolver, a gente quer só se vitimizar, se colocar no lugar de vítima, a gente procura pessoas que reforcem esse lugar de vítima, pessoas que digam que não tem o que fazer, pessoas que digam que é impossível, pessoas que me deem razão. A gente não vai procurar uma pessoa que é imparcial para mostrar que os relacionamentos têm dois lados, que a gente desperta coisas, que a gente precisa melhorar. Né? A gente tem, às vezes, quem está no ciclo do alcoolismo alimenta um vitimismo e começa a procurar pessoas que falem o mesmo discurso vitimista. Eu adoro e odeio uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz que o pessimista é um vagabundo. Eu adoro e odeio por quê? Porque é verdade, faz sentido. O pessimista é um grande vagabundo. Então, se tem uma pessoa que aconselha você que não tem o que fazer, essa pessoa, de acordo com esse discurso do Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo brasileiro, essa pessoa, quem é pessimista é um grande vagabundo. Porque quando eu sou pessimista e eu não acredito que as coisas podem melhorar, pronto, eu não preciso fazer nada. Pronto, não preciso fazer nada. E eu posso me viver num mundo de fantasia e ilusão de que eu sou perfeito. De que eu fiz tudo que existia. Você pode fazer tudo que você estava disposto, mas tudo que existe não existe. Né? Você nem sabe tudo que existe. Né? Tem que ter, loucura, eu fiz tudo. Não existe isso. Agora, você pode falar, eu fiz até onde eu queria, ok. Mas aí o discurso vitimista, ele fala, mas eu fiz de tudo, então não há o que se fazer. Céus, pobre de mim. Aí você vai procurar outra pessoa que seja vitimista, alimentando o ciclo do alcoolismo. Então, perceba, isso é horrível, não é? Isso é horrível, não é? Sentir medo, ansiedade, você se juntar com pessoas derrotistas, pessimistas, você começar a se conformar com a vida ruim pra caramba pra você, pros seus filhos. Você tentar só esperar que venha uma coisa divina que vai resolver pra você, você se sentindo fraca, impotente, sobrecarregada, cansada, frustrada, desvalorizada. É horrível, não é? Então já pensou se tivesse uma coisa que pudesse fazer você se sentir melhor?
essa coisa, uma dessas coisas, né, é você buscar a ajuda adequada. O que é ajuda adequada? Se o problema de que você sofre tem a relação, né? Se o seu sofrimento tem relação com o alcoolismo de alguém que você ama, na minha opinião técnica, a ajuda adequada é você buscar ajuda para fazer essa pessoa parar de beber usando estratégias baseadas em ciência. Isso é um pedaço. Se no meio do caminho você, né, você percebe, sei lá, você tem sintomas depressivos muito graves, muito importantes, né? Você tem depressão, tem um transtorno de ansiedade, tem que tratar isso. O que você vai fazer? Vai buscar um psiquiatra, vai buscar um psicólogo para tratar isso também. Também. Você não pode ignorar uma coisa e outra. Porque senão você acaba, né? Aquele gatilho, aquela situação que te colocou nesse problema de emocional, ele vai continuar existindo e vai ser muito mais difícil você melhorar estando nesse ambiente, sem fazer nada, se sentindo impotente. Então, qual é o efeito? Quais são os efeitos colaterais de você fazer quem você ama parar de beber? E os efeitos colaterais, eles são ligados ao ciclo da sobriedade. Os efeitos colaterais de você fazer quem você ama parar de beber, eles estão ligados ao ciclo da sobriedade. E eles são o quê? Você se sentir menos ansiosa, porque você vai começando a regular a sua preocupação a o que realmente está acontecendo. O que é a ansiedade? A ansiedade é um cálculo entre o quanto você se sente capaz de superar uma situação e quanto você enxerga uma situação como difícil. Então, o alcoolismo é esse tanto de difícil. Você se sente capaz, ou você é capaz, porque se não está melhorando, esse é o resultado. Não adianta você se sentir capaz. Se você não está tendo resultado, está faltando alguma coisa. Tá entendendo? Então você está assim, você não é capaz, o problema é grande, a ansiedade vai ser muito grande. Agora, se você começa a entender como resolver o problema, já começa a tomar atitudes, já começa a ver até resultados, você vai se sentir mais confiante, a sua ansiedade naturalmente vai abaixar. Não tem como. Não tem como, porque você conhece, você entende, você percebe, acontece uma situação mesmo que ruim, você que conhece da doença do alcoolismo, você que conhece as ferramentas que você tem para abordar aquilo, você começa a se sentir confiante, porque você sabe que tem o que fazer, você entende que aquilo não é um desastre. E você consegue diferenciar quando talvez seja um desastre. E aí você precisa tomar uma ação. Então você começa a sentir mais confiança, você não perde mais tanto o sono, porque você começa a entender quando é hora de se esforçar e quando é hora de esperar. E tem momentos, você não tem que ficar fazendo algo o tempo todo para fazer quem ama parar de beber. Não é inteligente fazer isso. Tem os momentos, só que como é que você vai saber qual é o momento de agir, qual é o momento de esperar, se você nem entende o que está acontecendo? Se você nem entende a análise funcional do comportamento de beber, que eu chamo de mapa da sobriedade. Se você nem entende as armadilhas que você pode cair, e muitas delas são pontos cegos. Se você não tem condições, você não tem um local apropriado, como a comunidade do curso ACA, onde tem os alunos do curso ACA, de poder expor a sua situação e talvez alguém te ajudar, né, a ver o teu ponto cego. Você vai estar sozinha com um problema e as pessoas ao redor não sabem nada. No curso ACA, você tem uma comunidade de alunos para você trocar experiências e você, opa, aqui eu estou perguntando num lugar adequado. Aqui eu estou interagindo num lugar onde eu vou receber uma orientação que tem sentido. Tá entendendo? Então você passa a ter essa oportunidade, você começa a se sentir menos sozinha. Você volta a dormir à noite. E aí, claro, o resultado de fazer quem você ama parar de beber, ele sim por si só já é muito bom. Porque imagina, isso, qual o desdobramento, não só de quem você ama parar de beber, mas pensa no desdobramento em outras áreas. Não só parou de beber. Pensa que o alcoolismo deixa a pessoa menos sensível às necessidades dos outros, a pessoa menos responsável, menos amorosa, o desempenho no trabalho fica menor do que poderia ser. Então pensa, a pessoa parar de beber, ficar sóbria. Ah, Vitor, mas tá sóbria 2 semanas e ele tá com mau humor. Tá, mas 2 semanas, espera um pouquinho mais, né? 1 mês ali, 2 meses, já começa a melhorar muito mais. Aí você começa a ver não só a pessoa sem beber, e quando ela está comprometida,
né, que é o que você constrói aplicando o método ACA, você começa a ver essa pessoa voltando a ser responsável, sendo mais amorosa. Além de não dar trabalho, ela colabora afetivamente, financeiramente, educando melhor os filhos, dando o melhor exemplo. Como seria isso na sua vida? E é não só isso, não só na parte de responsabilidades, mas de lazer. Eu tenho uma aluna, né, a Camila, que ela não conseguia assistir um filme com o marido no final de semana porque ele tinha que parar o tempo todo para ir no banheiro com a mochila dele. E ela sabia que dentro daquela mochila tinha uma garrafa de vodka. Ele não era capaz de assistir um filme com ela. Tinha que pausar o tempo todo. Hoje, depois que ela aplicou o método ACA, entendeu? Ela parou de ficar rodando atrás de uma solução milagrosa. Ela começou a entender como era a parte dela e aplicar a parte dela. E ela já começou, em poucos meses, já ver o resultado nele, que foi por conta própria pela primeira vez, buscar até ajuda, porque o caso dele era muito grave. Até o psiquiatra dele me falou: Vitor, um dia desses eu quero poder fazer uma live com você para contar essa história, porque ele ficou muito impressionado, porque ele nunca tinha visto um caso tão grave, com tanto comprometimento, jovem, no consultório dele. Ele falou: Vitor, que negócio é esse? Eu falei: olha, um treinamento familiar unilateral. E hoje ele não só assiste filme com ela, sem beber, porque ele já está quase 2 anos sem beber, como ele ajuda ela. Ajuda não, né? Porque pai não ajuda, pai cuida dos filhos. Ele faz a parte dele com os filhos. Né? Eles têm 2 filhos pequenos. Ela não precisa levar tudo nas costas hoje. E no meio do caminho, as pessoas ao redor não acreditavam nela. As pessoas do convívio social dela, inclusive a própria mãe dela, questionava muito ela, por que ela continuava naquele casamento. Afinal de contas, ele era um alcoólatra e se você for na rua, as pessoas que não entendem sobre isso vão apoiar. Vai embora, larga esse cara. Se ela tivesse ouvido essas pessoas, hoje ela não teria o marido dela. E ela ama esse marido dela, não casou à toa. Os pais dos filhos dela, o pai dos filhos dela, não estaria presente como está hoje. Vai saber o que poderia ter acontecido nesses 2 anos se ele estivesse bebendo nesses 2 anos. Já estava feia a situação até aquele momento. Você está entendendo? Então, tudo isso são efeitos colaterais. E aí os filhos, ao invés de sofrer com as brigas e discussões, os filhos passam a ter o amor do pai e da mãe. Começam a ter um convívio melhor. E outra, já pensou que coisa linda? Até me arrepia de falar, porque eu sou pai. E eu sou um pai presente, eu me importo muito. Já pensou que coisa linda é você conseguir ter a tranquilidade de que tanto você quanto o pai ou a mãe, né, o outro do casal, né, se você for pai, se a mãe, o pai e a mãe, além de serem amorosos, darem exemplos edificantes, exemplos legais de vida, mostrarem que como viver, porque as crianças não aprendem pelas palavras. O único jeito que uma criança aprende é pelas ações. Então, ela vai ter o exemplo de um pai que superou um negócio difícil. Ele não superou sozinho. Ele precisou de ajuda da esposa. Antes dele perceber que ele precisava de ajuda, porque ele caçoava da cara dela. Ele falou para ela o seguinte: você vai fazer um curso de internet? Você tá louca? Você vai jogar dinheiro fora. Que besteira enorme, eu paro quando eu quiser. Mas ela também não ouviu ele, porque ela enxergava uma coisa que ele não enxergava ainda. E aí os filhos dela, mesmo que ela não fale para eles, eles vão ver que teve um momento em que a mãe dele agia dentro do ciclo do alcoolismo e a mãe dele sofria, a mãe deles chorava escondida, às vezes eles ouviam ela chorando no banheiro, não sabia o que fazer, 6 e 10 anos de idade, se eu não me engano. De repente eles começaram a ver a mãe deles forte. Começaram a ver a mãe deles confiante. Antes mesmo do pai parar de beber. Por quê? Porque ela começou a entender o que tinha por trás daquele desafio que ela estava passando. Ela começou a perceber, isso é lindo, eu fico arrepiado até. Ela começou a perceber que, cara, então tenho que fazer.
Então se eu fizer desse jeito vai ter esse resultado? E ela foi lá e fez. E esse é um caso que me deixa muito inspirado, porque ela não tinha tempo. Ela trabalhava muito, tinha 2 filhos, e eu penso, poxa, eu tenho 1. E não é fácil você lidar com tudo e cuidar bem de um filho. Ela fazia isso. Então ela fazia os exercícios do curso à noite, na hora de dormir, ela separava 1 hora lá, ia, se trancava no banheiro e assistia o curso naquele momento. Fazia os exercícios do curso, enviava na comunidade naquele momento. Ela foi uma genuína, ela é uma genuína guerreira, uma heroína Aka, uma heroína da história dela. Ah, mas não pode querer salvar o mundo. Ok, se você acha que não pode querer salvar o mundo, eu te respeito. Agora, se não faz sentido para você querer salvar a sua família, quem é que você acha que vai cuidar da sua família? Quem é que você acha que vai cuidar da pessoa que você ama? Você já entendeu o contexto da sociedade em relação ao alcoolismo. Se não você, quem? Quem é que vai fazer? Tá tudo bem para você esperar outra pessoa? Será que vai dar tempo? Se não fizer isso agora, Vitor, mas agora não é um bom momento. Ok, se não agora, você sabe o que acontece quando a gente adia? O amanhã vira nunca. Se não agora, quando? E se não o Aka? O quê? Eu não conheço. Então, se não o Aka, o quê? Você está entendendo a importância disso que você está vendo aqui? Desse conteúdo preparatório que eu estou fazendo aqui para você? Dos efeitos colaterais de você fazer quem você é parar de beber? Então, tem um jeito errado de você tentar fazer quem você é parar de beber, na minha opinião, é você tentar não se afetar. Ah, eu vou viver com essa pessoa, vou deixar, a vida é dela. Sério, se você não se afeta, você nem precisa tentar, né? Mas daí eu quero que você pense o seguinte, e não tem resposta certa e errada. São formas de viver. Mas é esse tipo de relacionamento que você gostaria que a sua família construísse? Né? Vamos imaginar que você é um marido e sua esposa está bebendo demais. E você está só deixando o barco rolar. Isso é coisa dela. Eu vou cuidar, sei lá, vou trabalhar mais para ficar mais longe de casa. Os filhos que lidem com isso. O problema é os pais dela, né? A pessoa casa e não assume a família, né? O problema é os pais dela que tem que fazer alguma coisa. É esse tipo de exemplo que você quer dar para os seus? É esse tipo de relação familiar que satisfaz você? Quando a coisa dá problema, o certo é ir embora. Quando a coisa dá problema, o certo é dane-se, cada um por si. Esse é o conceito de amor de família que você quer pregar, que não adianta falar. Quando você vê o familiar, mas eu tenho raiva da minha esposa que não para de beber. Ciclo do alcoolismo, dá para entender. Não é que você nunca pode ter raiva, mas você só vive na raiva, não faz nada para melhorar, ou faz de qualquer jeito. Porque quantas vezes você precisa arrumar uma coisa na sua casa, sei lá, tem que trocar o chuveiro. Aí você vai querer trocar o chuveiro. Você vai lá e abre um vídeo do YouTube, você vai pesquisar sobre isso. Aí quando o assunto é fazer quem ama parar de beber, tá cheio de guru que não estudou droga nenhuma. Acha que sabe por intuição, e se não dá certo é culpa do outro. Eu não vou gastar meu tempo, minha energia tentando resgatar a vida da minha esposa, do meu marido. Ok, é uma decisão. Fazer é uma decisão. Não fazer também é uma decisão. Cada uma delas é um caminho. Agora, querer só não se afetar tem uma consequência. Eu não acredito que é possível não se afetar. Você pode se enganar durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas daí a bomba vai explodindo e você não vai nem saber quando. Qual que é o jeito certo, então, de você colher os efeitos colaterais positivos de fazer quem você ama parar de beber? É você entender que esse caminho de fazer quem ama parar de beber é um caminho de crescimento emocional. É você entender e ter humildade de entender que você não precisa inventar a roda quando já existe um caminho e que já foi descrito, já tem um método validado. Você não precisa fazer isso sozinha, você só precisa buscar a ajuda das pessoas certas.
Então, começa a perceber os seus sentimentos. Ontem eu falei sobre ações. Hoje eu quero pedir para você colocar no seu caderno, além daquilo que eu já te falei na live de ontem, para você começar a dar um passo aplicável já. Começa a perceber os seus sentimentos. Como é que você sente? Isso é uma grande bússola de como é que você está. Muita anestesia com um problema que é ruim, isso não é bom. Agora, você fica paralisado, é um sintoma do ciclo do alcoolismo que o remédio é buscar conhecimento. Tá entendendo? Quando você toma certas ações, você faz aquilo porque você planejou e você acredita que aquilo é certo? Ou você só faz aquilo como uma reação? Você tem uma arrogância assim de, ai meu Deus, eu falo pra ele, mas nada muda, só piora a cada dia. Percebe? A arrogância é um pessimismo sutil, segundo Mário Cortella, do vagabundo. Mário Cortella é pesado mesmo. Um grande filósofo brasileiro. Então, ele não me escuta. Você é perfeito, então. O problema é ele. Você não. Ciclo do alcoolismo. Então, começa a perceber os seus sentimentos e entender. Ciclo do alcoolismo, ciclo da sobriedade. Será que isso que eu estou sentindo está para qual lado? Será que é assim que, beleza, eu vou só reagindo como se fosse um reflexo aos meus sentimentos, ou eu quero começar a acordar e agir conscientemente? Vitor, mas eu não sei como agir. Ótimo. Isso tem solução. Você não tem culpa de não saber como agir, porque ninguém te ensinou até hoje. Mas agora você tem responsabilidade de aprender, porque você já sabe que existe esse, caso você queira isso, né? Porque se não você, quem? Se não agora, quando? Se não o aca, o quê? Ou você vai acabar partindo para o lado do ciclo do alcoolismo, que é o abandono de si mesmo. Que é aquela covardia que você vai ensinar para os seus filhos, de que você não tem que melhorar. Ele não me escuta, ele é o problema. Acabou, eu sou gênio, eu sei de tudo, dane-se as informações. Eu que sei tudo. Porque é gostoso, né? É mais agradável você pensar que você sabe tudo, que você faz tudo certo. Só que perceba, é o mesmo raciocínio que ele usa para beber. É o mesmo mecanismo doente. Tá difícil, ele foge para a bebida. E você foge para o vitimismo, talvez. Então começa a observar os seus sentimentos. Esse é o primeiro passo. Para você começar a mudar os sentimentos e ter ações diferentes, é você parar e se tocar. Tá, e eu nessa história? Peraí. O que eu estou sentindo? Isso aqui está me levando para onde? O que eu preciso? Se eu quero resolver, o que eu faço? Tem que buscar informação. Né? Porque se eu não tenho resultado, só significa uma coisa. Tem coisas que você não sabe. Vitor, eu não consigo fazer quem eu amo parar de beber. Eu quero fazer isso. Se você não consegue, é porque tem coisas que você não sabe. Por acaso, são coisas que você nem sabe que não sabe. Né? Quantas coisas eu já falei aqui nas lives que você nem sabia que não sabia. Então é isso que vai levar você a fazer quem você ama parar de beber. É você aprendendo as coisas que você já sabe que precisa melhorar, mas acima de tudo você aprendendo aquilo que você nem sabe que você não sabe ainda. Então, essa sua ansiedade, às vezes, de querer perguntar certas coisas, muitas vezes, a maior parte das vezes são perguntas erradas. Erradas no sentido que a pergunta que não vai te trazer o resultado que você quer. E às vezes eu estou fazendo uma live e tem muita gente que faz perguntas que não são boas para ela mesma. E a pessoa fica brava porque ela acha que ela já sabe o que ela precisa saber. Mas se você já soubesse, você já teria tido o resultado. Então vamos combinar uma coisa? Você vai, se você quiser abrir, se você quiser esse resultado de fazer quem você ama parar de beber, guarda a tua arrogância para depois. Para e olha, esse cara já ensinou um monte de gente a fazer o familiar parar de beber. Por que eu não posso? Eu tenho uma cabeça, eu tenho 2 braços, 2 pernas. O que eu tenho de diferente? Por que você não pode? Então para e aprende. Entendeu? Vai ter momento para perguntar.
mas tem muita coisa que você nem sabe que não sabe, e aí eu quero que seja produtivo para você. Certo? Gostou do conteúdo? Compartilha, curte, me siga em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!